saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem trouxe a Bíblia, pega ela em nome de Jesus. Livro de Salmos, capítulo de número 115. Salmos, capítulo 115, versículo 1. Não há Deus, não há Deus, não há Deus tão grande, não há Deus maior. Deus criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. O seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Livro de Salmos, capítulo 115, versículo 1 diz: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem narizes e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém? Senta, meus irmãos. Vamos voltar os nossos olhos para esse texto e extrair as verdades espirituais aqui contidas. Antes de entrarmos neste texto, eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Quantos aqui já se esqueceram de pelo menos uma coisa relacionada a esta vida? Quantos aqui já se esqueceram de um compromisso que você tinha e quando você se deparou com o compromisso, já passou e você se esqueceu de ir? Quantos se esqueceram de um recado que você devia dar para alguém e você se esqueceu? Quantos aqui já se esqueceram de uma atividade que lhe foi imposta para fazer, você esqueceu de fazer essa atividade? Quantos filhos que estão aqui, que a mãe pela manhã, quando saiu para trabalhar, disse: tira o frango do congelador
estende a roupa que está batida na máquina. A mãe chegou à tarde do trabalho, o frango estava quase vivo no congelador e a roupa na máquina já fazia uma parte da engrenagem da máquina, que você se esqueceu. Quantos aqui já se esqueceram de pelo menos uma coisa? Dê um sinal com a sua mão aqui. E quem aqui nunca se esqueceu? Nessa questão você é perfeito, nunca se esqueceu de uma atividade, nunca se esqueceu de dar um recado, nunca se esqueceu de um compromisso. Tem alguém assim? Que nunca se esqueceu? Certo? Porque é pertinente ao ser humano, nós, devido às nossas atividades, às nossas demandas, nós corriqueiramente se esquecemos das coisas. Alguns se esquecem porque são muito atarefados, outros se esquecem porque têm algum tipo de distúrbio de atenção. São múltiplos os exemplos de pessoas que se esquecem, porque nós se esquecemos. E o tema dessa mensagem que nós vamos trabalhar aqui nessa noite é: não se esqueça. Não se esqueça. O Salmo 115, até o Salmo 118, esse compêndio desses salmos, do 115 ao 118, eram salmos que eram cantados pelos judeus após a refeição da Páscoa. Após a refeição da Páscoa, os judeus cantavam o Salmo 115, 116, 117 e 118 e retornavam para os seus respectivos lares. E por que eles cantavam esses salmos? Havia um propósito em cantar esses salmos, porque eles deveriam recordar-se de tudo que aconteceu em Jerusalém em ocasião da Páscoa. O conteúdo daqueles salmos deveria estar presente no coração e na mente daqueles judeus, por isso eles cantavam esses salmos. O Salmo 115, que nós vamos voltar os nossos olhos nessa noite, possui um tema central. E o tema central do Salmo 115 é a unidade singular de Deus. A unitas singularitas, o termo latim para isso, a unidade singular. O que o Salmo 115 basicamente diz é que Deus é único e não há outro semelhante a Ele. O tema central deste salmo é este: que todas as criaturas, a criação, derivam de Deus e Deus é um ser ímpar, Deus é um ser incomparável, não há outro semelhante a Ele. E o que eles deveriam lembrar? O que os judeus deveriam lembrar cantando o Salmo 115 e que nós não podemos nos esquecer? Vamos lá, partindo do verso 1. O que eles deveriam lembrar? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, glória. Vejam, meus irmãos, aqui nesta introdução deste primeiro verso, a repetição dupla dessa expressão, não a nós. Essa expressão tão clara, tão simples, uma expressão que não é de difícil compreensão, uma expressão que não é enigmática, não é uma expressão que nós precisamos se aprofundar na exegese, nos estudos dos originais, não. É algo lúcido, é algo claro que o salmista traz para nós na introdução deste salmo. E ele é repetido 2 vezes porque tem um propósito pedagógico. É repetido 2 vezes para que os judeus e para que nós que examinamos esse texto não venhamos esquecer que não a nós, mas ao teu nome, Senhor, glória. Por que eu estou dizendo isso? Porque é inerente do ser humano caído querer tomar para si algo que não lhe é próprio. É inerente do ser caído querer tomar para si algo que não lhe convém. Roubar para si uma glória que não é sua. Deus, quando age dentro de uma congregação, Deus, quando age dentro de um bairro, dentro de uma cidade, dentro de um estado, de um país, Deus, ele age de forma soberana. Deus age porque Ele quer agir. Deus opera porque Ele quer operar. Deus realiza coisas extraordinárias porque Ele quer realizar. E quando Ele quer realizar, não tem absolutamente ninguém que possa fazer Deus realizar algo contrário do que Ele quer.
porque Deus age de forma soberana. Então, se nesta noite Deus deseja e quer realizar curas, milagres, libertações, se nessa noite Deus deseja levantar o que está caído, dar força para o que está fraco, encher de ânimo o que não tem vigor, se Deus nessa noite quer batizar com o Espírito Santo os que não são batizados, trazer a Cristo aqueles que não são salvos, não tem ninguém aqui nessa noite que possa convencer ao contrário, porque Deus age de forma soberana e ninguém faz com que Ele haja de forma contrária ao que Ele quer fazer. Deus age de forma soberana, e quando Ele age dentro do nosso contexto, é inerente dos seres humanos caídos querem tomar para si. Deus realizou curas e milagres porque eu estava no culto. Deus operou curas nas pessoas que estavam enfermas porque eu estava com a oportunidade. Deus batizou com o Espírito Santo porque eu fiz 3 dias consecutivos de jejum. Deus operou coisas nas regiões celestiais, revelou coisas metafísicas para os irmãos, porque eu passei a manhã inteira em consagração. Deus fez porque eu estava, porque eu tive a oportunidade, porque eu fiz isso. O ser humano quer tomar para si algo que não lhe é seu, algo que não lhe é próprio, porque o Salmo, versículo 1 do Salmo 115, deixa bem claro e bem lúcido, e o profeta Isaías, no capítulo 42, no versículo 8, ele dá uma ênfase maior neste versículo. É Deus que está dizendo no capítulo 42 de Isaías, no versículo 8, de uma forma audível e inteligível, Deus está dizendo: eu sou o Senhor, este é o meu nome, minha é a glória e a outro não darei. É o que o salmista está dizendo aqui. Se tem alguém que merece ser honrado, glorificado, exaltado, louvado dentro da nossa existência, esse alguém é aquele que está sentado no trono, com os olhos como chamas de fogo para esta congregação. Deus merece ser louvado, não a nós. Tolo é o homem. O salmista em outro texto diz: quem é o homem para que dele se lembres? O mesmo salmista responde: Senhor, Tu conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Tolo é o homem que quer tomar para si, que quer avançar de suas prerrogativas e tomar a glória que pertence somente a Deus. Não se esqueça, não a nós, mas ao Teu nome, glória. Por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. 2 pilares que nos sustentam, 2 pilares que sustentam os filhos de Deus: a misericórdia que nos cerca e nos impede de sermos consumidos, e a fidelidade de Deus que nos sustenta de pé e nos permitiu estarmos aqui nesta noite. Versículo 2, o salmista progride: o que não devemos esquecer? O versículo 2 traz uma questão que as nações que cercavam Israel traziam para os judeus. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Uma questão que foi bem frequente enquanto eles estavam na Babilônia. Os nativos da Babilônia e os estrangeiros que estavam ali, observando a situação que estava Jerusalém destruída, e judeus ali exilados na Babilônia, questionavam: onde está o Deus de vocês? Onde está o seu Deus? Toda essa desgraça acontecendo, aonde Ele está? Porque os gentios que cercavam Israel, eles possuíam diversos objetos que eles tributavam a sua fé. Eles faziam uma profissão de fé em objetos tangíveis, palpáveis e objetos visíveis. E esses objetos eles colocavam a função de deuses. Eram os deuses das nações estrangeiras, eram os deuses das nações pagãs. E eles questionavam: nós temos objetos para tudo, um Deus para cada circunstância da vida, mas aonde está o seu Deus? E essa pergunta, meus irmãos, do versículo 2, é uma pergunta que atravessa os tempos. É uma pergunta tão frequente na nossa atualidade. É uma pergunta que as pessoas fazem com frequência. Aonde estava Deus quando as 2 maiores guerras aconteceram? Aonde milhares de almas foram dizimadas com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Aonde estava Deus quando a peste bubônica deflagrou a Europa, levando milhões de almas à morte? Aonde estava Deus quando a pandemia da gripe espanhola começou e assolou o mundo?
Aonde estava Deus quando deu-se início ao império de Hitler, ao holocausto de Hitler, e aproximadamente 6 milhões de judeus foram mortos? Aonde está Deus? São perguntas que as pessoas fazem para nós. Aonde está Deus quando as mortes mais cruéis acontecem dentro da nossa realidade? Aonde está Deus no meio da dor, da tristeza? Principalmente nos dias de hoje, desde dezembro de 2019 até os nossos dias atuais, as pessoas questionam aonde Deus está no meio da pandemia da Covid-19. São perguntas que vêm como um mar de questionamento, que querem nos confrontar. Aonde está o nosso Deus? O salmista, ele traz a resposta, essa resposta é atual, essa resposta é suficiente e é a única resposta que nós devemos dar a todos que nos questionam em relação a Deus. Versículo 3, aonde está Deus no meio de todo este caos? O nosso Deus está no céu e Ele faz tudo o que Ele quer. Aonde está Deus no meio do caos, assentado no trono? Um irmão chegou para um pastor e disse: pastor, meu filho foi violentamente assassinado, de forma cruel, mataram o meu filho. Onde Deus estava quando, com crueldade, com massacre, mataram o meu filho? O pastor respondeu: meu irmão, Deus estava no mesmo lugar aonde mataram o filho dele, assentado no trono. Quando mataram o seu filho, Deus estava assentado no trono. Quando mataram o filho dele, Deus estava assentado no trono. Deus não pode ser removido desta posição. Essa posição é dele por direito. Antes da criação do mundo, aonde estava Deus assentado no trono? Durante a criação do mundo, aonde estava Deus assentado no trono? O mundo foi criado, aonde está Deus assentado no trono? Apocalipse 5, no fim da história, no desdobramento da história, João vê Cristo, João vê Deus. Aonde Deus está? No mesmo lugar de sempre, assentado no trono. Deus não pode ser removido do trono. As coisas podem acontecer, as coisas aparentemente podem fugir do controle humano, mas nunca fogem do controle de Deus. O nosso Deus está onde? No meio de tanto caos. O meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus está no céu e Ele faz tudo o que Ele quer. Deus está no trono e Ele faz tudo o que Ele quer. Ninguém obriga a Deus a fazer algo que lhe é contrário. Ninguém pode imputar a Deus algo que Ele não quer fazer. O determinismo antibíblico quer trazer isso, meus irmãos, né? O determinismo quer despojar Deus do trono. O determinismo quer obrigar a Deus a fazer alguma coisa. Deus não tem obrigação alguma. Este é o determinismo. Meu irmão, não aceite, determine, faça isso. Deus tem que fazer, Deus tem que curar, Deus tem que libertar, Deus tem que fazer isso, Deus tem que fazer nada. Deus faz por misericórdia e graça, e Ele faz quando Ele quer. E tem uma coisa, que quando Ele quer fazer, Ele não é obrigado por ninguém, mas quando Ele quer fazer, não tem corrente, não tem demônio, não tem inferno, não tem doença, não tem nada que possa impedir a mão poderosa de Deus agindo em nosso favor. Nosso Deus está no céu e ninguém lhe obriga a nada. Ele está sentado no trono e Ele faz tudo o que Ele quer. Versículo 4 ao versículo 8, meus irmãos, o salmista, ele vai fazer um contraste de poder. Os gentios que possuíam vários deuses para as várias demandas de suas vidas e necessidades, questionavam, porque os deuses deles podiam ser vistos. Mas o Deus dos judeus não podia ser visto, porque Ele é um rei eterno, invisível, imortal. Não podia ser visto. Aí o salmista, ele faz um paralelo, um contraste de poder. Ele expõe a natureza e a futilidade dos deuses criados pelos homens. Vejam a natureza desses deuses, versículo 4. Prata e ouro são os ídolos deles, obras de mão de homens. Tem boca, não falam, tem olhos, não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam e som algum sai de sua garganta. Torne-se semelhante a eles os que
os fazem e quantos neles confiam. Os gentios possuíam um Deus para cada necessidade, e eles acreditavam que, supostamente, esses deuses iriam atender às suas necessidades. Por exemplo, preste atenção, havia uma necessidade de chuva para que a colheita acontecesse. Eles clamavam à divindade da chuva. Havia necessidade do sol. Eles clamavam à divindade do sol. Havia necessidade de casar-se e dar-se em casamento. Eles clamavam à divindade casamenteira. Havia necessidade de livramento face a uma guerra que estava acontecendo. Eles recorriam à divindade do livramento. E eles criam que supostamente as divindades atenderiam às suas e viriam com provisão. Só que o Deus dos judeus e o nosso Deus, Ele é incomparável, porque nós não precisamos recorrer a várias divindades para atender às nossas várias demandas. Nós recorremos a um único Deus e Ele é suficiente para nos atender. Se nós precisamos de chuva, nós não precisamos de outra divindade, recorremos a Jeová. Se nós precisamos de sol, não precisamos recorrer a uma divindade do sol, nós recorremos a Jeová. Se precisamos de livramento, não precisamos pegar um terço e clamar ao santo do livramento, nós recorremos a Jeová. Se precisamos de provisão, se precisamos de força, se precisamos de ânimo, se precisamos de coragem, se precisamos de poder, se precisamos de ousadia, se precisamos das coisas necessárias a esta vida, nós não precisamos andar de forma desesperada atrás das muitas divindades criadas pelos homens que não prestam para absolutamente nada. Nós vamos de joelho aos pés do grande Jeová e Ele atende às nossas necessidades e derrama a sua provisão. Não precisamos. O versículo 8 diz: tornem-se semelhante a eles os que o fazem e todos quanto neles confiam. Essas divindades são espiritualmente fúteis, mortas, inúteis. E todos que adoram essas divindades criadas pelos homens são semelhantes a eles, mortos espiritualmente, inúteis e fúteis. Então, do verso 1 ao verso 8, o salmista faz um contraste de poder. Basicamente o que ele está dizendo aqui aos gentios que cercavam Israel, ele está dizendo: vejam os deuses de vocês, vocês que criaram eles são obras das mãos de vocês, eles não podem satisfazer as suas necessidades, eles não podem fazer absolutamente nada por vocês, mas existe um que é incomparável, este é o nosso Deus. Sabe aonde Ele está? Ele não está pendurado em uma cruz, Ele não está dentro de um sepulcro, Ele está sentado no trono e do trono Ele nos ouve. O que o salmista está dizendo é absolutamente isso, não se esqueçam disso, existe somente um Deus, e este Deus é incomparável. Do verso 9 ao verso de número 11, o salmista exorta a confiança. Se existe só um Deus e Ele é incomparável, nós que cremos nisso somos exortados a confiar nele. Não se esqueça, se há um só Deus e Ele está no controle de tudo, nós somos exortados a confiar nele. Vejam o que diz o verso 9: Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Olha o que diz no verso 10: a casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Olha o que diz o verso 11: confiam no Senhor os que temem ao Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. 3 classes: a primeira classe, a nação Israel; a segunda classe, a casa de Arão, o sacerdócio levítico; a terceira classe, os prosélitos, aqueles que temiam ao Senhor. O que o texto basicamente diz do verso 9 ao verso 11 é que todos, sem distinção, aqueles que creem que existe somente um Deus e Ele está no controle de tudo, estes são exortados a confiar completamente nele, porque somente Ele é o nosso amparo e o nosso escudo.
quando as flechas da adversidade vêm contra nós, quando o mar se torna revolto e vem contra a nossa casa, quando as turbulentas ondas assolam a nossa existência, se nós cremos que existe só um Deus e nele nós exercemos confiança, Ele será o nosso amparo e Ele será também o nosso escudo. Ele será o amparo da sua família e o escudo da sua casa. Ele será o amparo do seu ministério e o escudo dele. Se nós assim cremos, devemos assim confiar. Confia no Senhor, não se esqueça, somos exortados a confiar. Do verso 12 ao verso de número 15, se nós somos exortados a confiar, há uma certeza de bênção. Não se esqueça, se você crê que existe um único Deus e você confia nele, há uma certeza de bênção para você. Verso 12, de nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Olha o que o verso diz, de nós se tem lembrado o Senhor. Nós somos esquecidiços. O pastor pode se esquecer de atender algum irmão. No seu trabalho, o seu superior pode se esquecer de te atender, pode se esquecer de te dar uma promoção. A Bíblia diz ainda que uma mãe que gerou seu filho dentro do seu ventre pode se esquecer dele. Os homens podem se esquecer de você, mas se você crê que existe um Deus e você confia nele, de Deus você é lembrado. Deus se lembra de você e Ele te abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. As três classes, sem distinção, são exortadas a confiar, e as três classes, sem distinção, que confiam, têm uma certeza de bênção. Só que essa palavra, meus irmãos, bênção, ela se tornou tão deturpada nos nossos meios por conta da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade estabeleceu um padrão, e esse padrão deve necessariamente, tem que ser seguido, que é o padrão para ser abençoado, o padrão da barganha, o padrão da moeda de troca, o padrão do sacrifício financeiro. Se você quer receber uma grande bênção de Deus, você precisa barganhar com Ele. Se você quer ser abençoado, você precisa de uma moeda de troca. Se você quer ser abençoado, você precisa de um grande sacrifício financeiro. E isso tem obscurecido, meus irmãos, a verdadeira bênção que Deus derrama sobre os seus filhos. Porque a verdadeira bênção, meus irmãos, vem como um fruto, o fruto daqueles que confiam verdadeiramente no único Deus. A verdadeira bênção vem sobre aqueles que meditam na lei do Senhor de dia e de noite, porque eles serão semelhantes a árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que as folhas não secam, e tudo quanto ele faz prosperará. Eu não preciso andar desesperado atrás de uma grande campanha e conferência de prosperidade para ser abençoado. Se eu quero a verdadeira prosperidade e bênção que vem do céu, eu preciso gastar tempo com as Escrituras, porque a Bíblia diz que todos que meditam na lei do Senhor de dia e de noite, estes prosperarão. É uma consequência de uma devoção integral que você tem com a palavra de Deus. O Senhor se lembrará de você e o Senhor te abençoará. Não vai precisar andar correndo desesperado, as bênçãos de Deus te seguirão. Se você crê que Deus é um ser único, incomparável, e você confia nele, há uma certeza, não se esqueça, Deus te abençoará. E para finalizar, do verso 16 ao verso 18, um coro de louvor. Não se esqueça disso. A única resposta que nós temos, mediante a tudo que foi exposto aqui, é um coro de louvor. Verso 16, os céus são os céus do... tem 4, 5 lendo comigo. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Nós
Nós, porém, bendiremos ao Senhor, desde agora e até quando? E para sempre. A única resposta que nós devemos entregar a Deus, diante das bênçãos que Ele tem nos dado, a única resposta que nós não podemos nos esquecer de entregar a Deus, é a completa rendição de tudo o que somos aos pés daquele que está sentado no trono. A única resposta que nós devemos tributar a Deus é uma resposta de adoração. E Deus procura os tais, porque Jesus, no diálogo com a mulher samaritana, em João capítulo 4, ele diz que a hora vem, o tempo é chegado, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai assim os procura. Se a Bíblia diz que existem os verdadeiros, é porque de fato existem os falsos. Existem os falsos adoradores e a falsa adoração. A falsa adoração não tem espírito e não tem verdade. O falso adorador não adora a Deus em espírito e em verdade. A verdadeira adoração é uma adoração equilibrada. A adoração em espírito é aquela adoração que envolve todo o nosso ser de forma fervorosa. E a adoração em verdade é aquela que é baseada nas Escrituras. Nós precisamos equilibrar o fervor com a verdade. Precisamos equilibrar o espírito com a verdade. Não basta somente adorarmos em verdade e esquecermos do Espírito, como também não basta adorarmos em Espírito e rejeitarmos a verdade. Jesus disse que Deus está procurando aqueles que sabem balancear a verdadeira adoração fervorosa em Espírito com todo o ser, e aquela adoração que tem como base a palavra de Deus. Deus procura os tais que assim o adorem, e a resposta que nós devemos tributar a Deus, diante das bênçãos e do cuidado que Ele tem nos dado, é uma verdadeira adoração ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a força, adoração, louvores sejam dados, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome pelos séculos dos séculos, para todo sempre, em nome de Jesus. Levante a sua mão. Ao único que é digno de receber a honra e... Levante a mão. A força e o poder ao Rei eterno. Vamos adorar. Invisível, a Ele ministramos o louvor. Pode ser melhor, vamos ao único. Ao único que é digno de receber. Fecha teu olho. A honra e a... Cante em espírito e em verdade. Ao Rei eterno, invisível, a Ele ministramos o louvor. Cante a Ti, ó. Adoramos o Seu nome, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos adorar a Deus.